Pessoal, boa noite. Quem fala é Pastor Fernandinho. Gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 4, os versículos 23 e 24. Apenas são esses os dois versículos que eu quero citar para você. É uma passagem muito conhecida de Jesus e a mulher samaritana, que diz assim: Jesus Cristo vai falar assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Gente, eu gostaria de compartilhar aqui brevemente que existia uma dificuldade entre judeus e samaritanos. E esses povos, essas tribos se separaram, né? Foram os samaritanos para a parte sul e para Jerusalém foram outros, certo? Outros judeus ali para poder se estabelecer, morar, enfim. E esse povo, eles tinham uma rincha um com o outro. Por quê? Especialmente o judeu contra o samaritano, porque o povo samaritano foi um povo que teve reis, e os seus últimos reis foram reis idólatras, que colocou o povo samaritano para adorarem outras divindades, outros deuses. E a gente sabe que Deus, ele não quer, né, que nós façamos isso. E os últimos reis que os samaritanos colocaram para poder reinar, eles foram maus aos olhos do Senhor. Então, gente, judeu e samaritano tinha dificuldade, já tinha essa ideia, e foi Davi, né, que fundou a cidade de Jerusalém, certo? E ali o povo ia adorar a Deus ali de vez em quando. Eles iam lá para poder adorar, e Jesus está quebrando aqui esse paradigma, que não é lá onde está agora Jerusalém nesse momento, ou naquele tempo de Jesus, e nem aonde os samaritanos deviam adorar. Interessante que Jesus não está falando aqui com ela, nesse primeiro momento, de louvor, certo? De música, que vai fazer algum tipo de chamamento para Deus se importar e olhar para você, certo? E fazer algum tipo de milagre. Isso não é isso que a Bíblia ensina. Adorar, o que Jesus quer nos ensinar aqui, em espírito, em verdade, é quando você coloca Jesus em primeiro lugar, como a mulher samaritana colocou. Depois que Jesus falou sobre tudo que estava acontecendo na vida dela, das pessoas que ela tinha relacionamento e não era o marido dela, e o que ela estava não era também o marido dela, e ali Jesus falou no futuro, né? E ela viu que foi uma revelação da parte de Jesus ali específica para ela, e ele queria tocar nesse ponto para poder mostrar para ela que homens e mulheres, tanto judeus e samaritanos, poderiam se dar bem, porque era o próprio Deus, era o próprio Jesus ali na forma humana, para poder perdoar os pecados daquela mulher. Quando a Bíblia fala, certo? Jesus fala dos rios de água viva, certo? Irão fluir de mim, de quem crê em mim. Jesus está querendo dar o Espírito Santo, o Espírito dele sobre ela, para ela poder crer nele, para ela receber a vida eterna, para ela ser uma seguidora de Jesus, independentemente do passado que ela teve. Então, o verdadeiro adorador, ele olha para as pessoas como a mulher samaritana olhou, uma pecadora. Ela olha para Jesus como uma pecadora e recebe ele. E ela se torna imediatamente uma missionária. Ela se alegra, o coração dela enche de amor, de paz, de alegria, e ela vai falar do amor
que Deus teve por ela através de Jesus, e ela vai impactar a vida de outras pessoas lá em Samaria que tinham dificuldade de crer, certo? Na mensagem de Jesus, certo? Sendo um judeu. Então, gente, adorar a Deus é quando eu faço a vontade dele, eu coloco ele em primeiro lugar na minha vida, eu faço a vontade dele, amando ele sobre todas as coisas, sobre os meus filhos, sobre a minha esposa, certo? Ele mesmo diz: quem não largar pai e mãe não é digno de mim. Ou seja, você não pode ficar na barra da saia do pai e da mãe, você tem que seguir a Jesus, mesmo que o seu pai e sua mãe não concordem. Você tem que dar a sua vida pela causa de Jesus e por Jesus. Foi o que a mulher samaritana fez. E não tem nada a ver com a música. Existem até algumas músicas de hoje em dia, eu quero parafrasear isso aqui, que cantam, né? Que você tem que cantar, é na presença do inimigo, cante na presença do inimigo, mas você deve louvar, adorar a Deus, é na presença de Deus, certo? É onde, né, no mundo espiritual e também no físico, se Deus quiser fazer como fez com Pedro e fez lá atrás com outras pessoas, certo? De derrubar as muralhas, a adoração, gente, quando você aclama a Deus e com um profundo amor, e você vê que você não é nada, você não é ninguém, que você é dependente totalmente de Deus e de Jesus, certo? Isso pode mexer com o coração de Deus e Ele tirar pessoas que estavam em prisões através da sua adoração, sem precisar ter nenhuma música para você cantar. Por quê? Porque isso impacta a vida das pessoas. E às vezes nós, como igreja, nós achamos que cantar num domingo, isso vai refletir de segunda a sábado. Eu cantar no domingo, só cantar e não viver o que a palavra diz, não vai servir de nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive a oportunidade, né, de pregar em várias igrejas, né, no estado do Rio, no estado de Minas e por aí vai. E uma vez eu cheguei para uma certa e determinada pessoa e fui cumprimentar a pessoa. A pessoa virou a cara e fez assim, ó, nariz em pé, e não pegou na minha mão. E uma pessoa, gente, velho de igreja, ancião, conhece a palavra, ministra a ceia, gente, não está sendo um verdadeiro adorador. Canta, mas não encanta a Deus e ao próximo, porque se você quer realmente amar a Deus, você tem que amar o próximo como a ti mesmo, quando Jesus fala lá em Marcos capítulo 12, a partir ali do verso 33 ou 34, sabe, gente? Você começa a amar as pessoas e você não começa a julgar os pecados que ela tem, seja lá qual for, você está disposto a amar e levar a pessoa a Jesus, e Jesus perdoar os pecados dela. Quem faz esse trabalho é o Espírito Santo de Deus. Não adianta a gente convencer a pessoa por nossas próprias forças. Então, gente, a gente tem que pensar nisso com carinho, sabe? Que adorar a Deus tem a ver com como eu me relaciono com o próximo. Quais são as minhas atitudes que eu tenho para com o próximo, se vai ser bênção ou maldição na vida dele, se as palavras e as atitudes que eu tenho estão machucando ou estão dando paz e alegria para as pessoas. Eu não estou falando que amar o próximo, gente, não significa aceitar tudo. A gente não deve aceitar todas as pessoas do ponto de vista de pecado, porque Jesus fala assim, vinde como estás, mas quem vai fazer a transformação na pessoa é o próprio Jesus. Foi o que ele fez quando ele ofereceu o seu rio, né, seus rios de água viva, e ela aceita ali
o que Jesus tinha para ela, e aquela mulher se torna uma discípula de Jesus e começa a impactar a vida de outras pessoas. E Jesus não foi ali louvar, pegar o ministério de louvor e tocar ali no poço de Jacó. Não, ele foi ali levar o amor dele, que impacta as pessoas até nos dias de hoje. E nós, se não fizermos como Jesus, colocarmos em prática esse amor, mas não é um amor que é só de palavras, que a gente só canta, mas não encanta, mas é um amor que a gente olha para nós e nós nos sentimos como mendigos, mas que encontrou o pão da vida, e a gente quer compartilhar, como a mulher samaritana compartilhou com outras pessoas, e falar assim, ó, Jesus, ele é o verdadeiro Messias, ele falou isso e aquilo a respeito da minha vida, só ele podia saber disso. E ali ela ganha muitas pessoas para Jesus, e depois o próprio Jesus vai até a vila de Samaria, né, que era devido ele passar ali. Era o que eu queria falar para você nessa noite. Que Deus fale no seu coração aquilo que não deu para poder falar tudo, porque o texto é cheio de detalhes, ricos de detalhes, tá bom, pessoal? E que Deus acrescente, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.